Você quer correr uma maratona? Maravilha, uma meia maratona. E aí, você está com a dor na perna. Então, é pré-condição para você começar a treinar para a maratona, você ir no médico, no fisioterapeuta, para passar a dor na perna, resolver o problema da perna, para depois, então, você começar a operar o seu projeto, colocar em prática, colocar em ação, em operação, e aí você vai pegar um personal trainer para preparar você para correr aquela meia maratona. Então tem o pré-requisito, melhorar da dor da perna e depois começar o treino. Quando a gente fala de leitura profissional, e eu tenho escrito vários artigos sobre isso, né, eu vejo que nós temos dois tipos de profissionais no mercado. Nós temos o profissional focado e o profissional desfocado. Isso é uma novidade do artigo. O profissional focado é aquele cara que consegue, primeiro, conhecer o seu potencial, estar em processo de conhecimento do seu potencial. Eu estou lendo o livro do Goleman sobre inteligência emocional, eu vou comentar aí mais para frente, né? Ele fala o tempo todo da necessidade de você se autoconhecer. Você vai ver o livro do Gustavo Caetano, que a gente comentou, e ele fala o tempo todo, olha, não adianta você subir numa escada, isso é uma metáfora que eu estou colocando dele, né? E você chegar lá em cima e descobrir que a escada que você subiu não era aquela que você devia subir. Tem até uma frase dele que fala isso, não adianta você criar um projeto que você não vai estar feliz, você vai descobrir que você está infeliz. Então você tem que se autoconhecer. Nós temos aí uma inteligência nativa, nós temos uma placa-mãe que vem, que é a herança dos pais, né? E você tem que conhecer essa placa-mãe para, aí sim, como um programador da sua vida, como um programador da sua existência, desenvolver um sistema operacional e desenvolver aplicativos. Quanto mais você interfere aí no sistema operacional, mais você pode mexer nos aplicativos. Então, um profissional focado é um cara que conhece seu potencial. Eu estava vendo aí o filme do Mozart, né, aquele filme do Milos Forman do Mozart, o Salieri era um cara que tinha vocação para música. Só que ele, né, tinha uma determinada placa-mãe com uma determinada capacidade. Aí ele bate de frente com um dos maiores gênios da música de todos os tempos. E aí o cara se frustra, o cara quer ser igual, fica com raiva, inveja, e o filme passa a ideia de que ele matou o Mozart, de alguma forma, e ele também se culpa, quase se suicida. Então tudo isso tem a ver com esse processo, né, de conhecer a placa-mãe, de tentar trabalhar o máximo possível isso, sabendo que tem pessoas que na mesma área que a gente atua são muito melhores que a gente, e a gente fica feliz de conseguir chegar ao máximo, ao máximo. Também estava vendo um filme do Einstein que ele fala isso, cara, eu quero chegar ao meu potencial máximo. Esse é o profissional focado. Ele escolhe um problema. Então isso é antes da maratona. Não adianta você ir para uma maratona, não adianta você ir para uma leitura, você começar a ler, se você ainda está com um problema na perna. Você precisa começar a trabalhar o foco, escolher um problema-foco para você poder fazer uma leitura para um cliente, para melhorar o seu potencial. E isso faz toda a diferença. Aí quando você, digamos, está mais focado, com problema-foco, não está lendo tudo do que você quer, não tem 4, 5 atividades, você já está focado, aí você vai entrar na leitura. E aqui na leitura eu fiz aqui uma divisão, né, das etapas aqui que eu acho que fazem parte dessa leitura. Vamos lá. Primeiro, uma escolha dos autores e livros adequados a cada momento.
Depois você faz uma definição do melhor lugar e horário para ler. Eu, por exemplo, lia, que forçava a barra de ler de manhã. Eu acordo muito cedo, então quando dá 10 horas eu estou cansado, minha cabeça está cansada. Eu preciso descansar à tarde para depois começar a ler. Melhorei muito. Aí peguei o método Pomodoro, que é intervalar cada 25 minutos, separa em 25 minutos, aí faz alguma coisa, não sei o quê, eu jogo um xadrez, tomo um café, vou ao banheiro e volto, e mais 25. Então, quando você vê, você está chegando ao final do livro de 25 em 25. Critérios e métodos para marcar as partes mais relevantes. Eu estou usando lendo no Kindle, no celular, divido o celular em dois e vou copiando, já pensando num texto. E aí, o que eu digo, as pessoas às vezes não escrevem um texto. E aí eu faço essa comparação da leitura ativa da leitura passiva. Você tem que marcar o texto pensando em escrever um artigo, pensando em fazer um resumo, pensando em ter em algum lugar, um blog, um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, que você vai fazer um resumo do livro, né? E com isso você vai consolidando a leitura, né? Aí você faz essa marcação, você já prepara o texto e depois você divulga o texto nas mídias digitais, que é uma forma de consolidação, que é uma forma de organização, que é uma forma de você realmente valorizar aquela leitura, valorizar aquilo que você leu. Então eu tenho falado sobre isso. E aí nesse artigo, eu faço duas coisas que são novidades aqui na minha metodologia, que ela vem se desenvolvendo. Então você tem que ter uma metodologia de leitura. Essa metodologia ela vai sendo aperfeiçoada, né? Então, agora que você vai escrevendo o texto, eu estou separando duas coisas. Os artigos, por exemplo, do Gustavo Caetano. Os dois primeiros artigos são de contextualização. Eu não estou muito preocupado com o que o Gustavo Caetano está pensando. Eu estou comparando ele com os outros empreendedores. Eu estou contextualizando ele no modus pensante dos outros empreendedores e pensando sobre o modus pensante. Como a gente está pensando, como os empreendedores estão pensando? É a contextualização. E depois eu tenho a sistematização da leitura. Aí sim, depois que eu fiz o cenário geral, que eu coloquei ele dentro de um contexto geral, eu vou mergulhar nele. Aí eu vou fundo na sistematização da leitura. As melhores frases, as melhores frases dos outros autores, os links, faço os mapas mentais, né? Pego o glossário e por aí vou. É por aí. O que vocês... Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.